Temporá, a construção do tempo e o fazer artesanal. Retalhos que viram memória, oração e escultura. Viva a experiência da arte de Ked Mendes. Temporá. Durante o período da pandemia, no isolamento, sem muitos recursos, sem o comércio aberto, sem expectativa de abertura das nossas portas, das nossas janelas, nasce Temporá. Ela começou com uma brincadeira de passar o tempo, e aí com muitos retalhos que eu tinha, em muitos miúdos, eu comecei a cortar e picar esses retalhos, e eu piquei muitos retalhos. Quando eu comecei a picar esses retalhos, eu escutava uma música chamada Cronos, de Eduardo Agni, e foi quando eu comecei a pensar numa exposição com esses retalhos sem saber como seria. Passados os tempos, durante a pandemia ainda, eu formulei uma técnica que eu intitulei de pó de pano. E eu não queria trabalhar da mesma forma com as costuras, com costura criativa, com artesanato em si. Eu disse, eu vou fazer modelagens com esse pó de pano. E então nasceu essa técnica, né, que eu fui aperfeiçoando após a pandemia, mas que ainda dentro dela eu pensei no nome de A Cura, quando eu fiz a primeira peça. Quando eu pensei na primeira peça, eu modelei um coração, tentei modelar um coração, e o coração ficou lá do jeito dele, e dali eu pensei que era a cura, né, por conta de todo o processo da pandemia, de todas as dúvidas, de todas as dores, de todas as orações, de todas as criações, do saber, do não saber, do que era hoje, do que não seria. Esse coração, ele sangrou, porque durante a pandemia, a minha filha Flora foi internada. Ela estava comigo aqui em Santana do Seridó para passar o tempo da pandemia, que a gente não sabia o quanto ia durar. Então, faculdade não funcionava, nada funcionava, e nós ficamos todos juntos aqui. Só que ela teve dengue hemorrágica e eu tinha acabado de parir Olívia. A Olívia estava com poucos meses e eu não pude acompanhar minha filha a volta para a capital, para Natal. Porque aqui na cidade tem um hospital, mas não tinha o aparato de cuidar dela e nem de UTI para ela poder ficar aqui comigo. E meu coração sangrou muito porque eu não pude cuidar dela, estar com ela nesse processo e estar dentro de um hospital com ela, tentando protegê-la e cuidando dela para que ela, além dessa dengue hemorrágica, ela não tivesse a Covid, porque ela estava dentro de um hospital, né? E naquela época os hospitais estavam basicamente cobertos de máscaras, de enfermeiros cobertos, enfim, a maioria dos casos que chegavam eram casos de Covid, né? E a gente só sabia da questão a vacina ainda não tinha chegado, a gente só sabia da questão de que Covid, né? Aquela dor imensa da Covid, das angústias, e esse coração sangrou muito. E ele foi para dentro de gaiola, que era uma gaiola que tinha na nossa casa quando eu cheguei aqui no Seridó, e que meu companheiro criava pássaros dentro das gaiolas. E com o tempo, né, com os dias que eu fui
que a gente foi ficando junto, né, nos conhecendo cada vez mais, eu consegui soltar todos os pássaros. Mas ficou uma gaiola que eu disse, deixe uma gaiola. Em uma das gaiolas eu coloquei esse coração sangrando em forma do que eu estava sentindo naquele momento, né? Uma gaiola aprisionada era a situação que vivíamos no mundo, né? Estávamos todos aprisionados ali dentro de cada um dos seus lugares, das suas casas, quem tinha casa, né? Todo aquele sofrimento. E eu coloquei meu coração, né? E meu coração estava exatamente aí dentro dessa gaiola, sangrando, né? Por tudo o que estava acontecendo. Dessa gaiola, o nome de Cronos se transformou em Acura. E foi quando eu comecei as próximas peças, né? Eu vi que o coração deu certo, eu contei o tempo de modelagem, eu contei um tempo de secagem, né? Porque tem um tempo. O tempo da secagem de cada peça dura mais de uma semana, né? Tinha modelagem que eu fazia por partes, teve modelagem que não deu certo, teve modelagem que se repartiu e foram passando os tempos. Quando eu chego quando já a pandemia já está ali, né? Se abrindo as portas, e foi quando eu continuei, né? Eu continuei o trabalho. Eu gostei do trabalho, eu nunca tinha feito aquilo, eu nunca tinha visto ninguém fazer. Eu continuei e fui modelando as outras peças. Modelei círculos, uni linhas, né? Com a mesma técnica. E ficaram, né, modeladas essas linhas. Modelei e uni peças de crochê. E foi quando eu vi que tudo aquilo ali tinha outra história, né? Já estava começando a vir de outra, saindo da pandemia. E eu trouxe o nome atemporal. Porque tudo que eu estava criando nem era passado, nem presente, nem futuro. Ele ia ficar sem data definida. Mas eu continuei a fazer minhas peças. Foi quando surgiu que eu voltei lá para alguns anos atrás, quando eu trabalhei com cerâmica em São Gonçalo do Amarante, e eu fiz bustos de cerâmica. Inclusive, meu filho tem o primeiro busto que eu fiz de cerâmica. E aí eu fiz o meu busto, assim, do meu corpo, pequeno. E foi quando, né, nessa época eu também fiz muito fuxico, eu sou fuxiqueira. E aí o cabelo desse busto eram os fuxicos. Porque o que estava saindo de mim, né, era tudo aquilo, aquela arte, aquelas cores. Foi logo após a pandemia. E foi quando eu vi que dali, da peça Dona da Minha Cabeça, que os cabelos se transformam em véu, eu senti que aquilo ali era uma questão de tempo, de um tempo que a gente viveu e de uma oração que a gente fez e muitas vezes a gente não fez. Nasceu Temporá. Aquele tempo que foi vivido, né, com aquelas angústias, e que nasceu uma técnica nova, que pegava a minha vivência toda do artesanato e transformava ali em arte têxtil, com uma possibilidade que eu tinha exatamente naquele momento. E aí eu fui criar as outras peças. E saí criando todas as outras peças. A exposição Temporá, ela tem 10 peças neste momento.
né? Existe nos meus escritos, existem quase 20, que elas ainda não estão formuladas. Então Temporá tem tudo para crescer, né? Essa oração de Temporá era exatamente aquela oração de que a gente não sabia se pedia para sair, se agradecia por estar vivo, se pedia pelo universo, enfim, era uma vasta sensação de que a gente tinha até desaprendido, eu tinha desaprendido até a rezar, porque o rezar, do agradecer e do pedir e do louvar, ficou aquela contradição dentro de mim, de não saber como e o que fazer. E Temporá ele nasce disso, porque era meu pedido, era meu grito, todas as peças foram o grito, né, o silencioso que eu vivi durante aqueles 2 anos. E com toda essa questão, né, da pandemia, eu vi depois a minha filha ser curada. Então, quando eu penso na peça quando eu comecei a botar o nome, né, que surgiu o nome A Cura, então minha filha foi curada ali daquela dengue hemorrágica, ela saiu da UTI, aquilo ali foi gigante para mim, né, e saiu sem a Covid, e meu filho, o Exley, todas as pessoas que acompanharam ela, Andréia, enfim, as pessoas que estavam ali por perto dela, também estavam salvas, né, da Covid. Ali eu agradeci, ali eu soube que a reza que eu queria fazer ali era o agradecer. E vieram as outras peças, né, vieram círculos, correntes, que todas elas falavam desse mesmo período, desse mesmo impacto que caiu sobre o planeta e que até os dias de hoje, né, eu acredito que um dia, quando tiver todas as 20 peças prontas, não sei, né, eu gostaria muito de acreditar, como eu disse antes, de que a pandemia ela saísse de dentro de mim. Ela nunca saiu. Eu não vivo revivendo essas partes, essas dores, mas muita coisa do que eu sou hoje, do que eu represento hoje, vem dessa época da pandemia. Então ela me moldou muito, ela me modificou socialmente, ela me moldou aos olhos de eu poder ver as coisas de outro sentido. De eu estar aqui, de eu ter conseguido vir para um interior, né, antes da pandemia, que eu não sei o que eu iria fazer se eu estivesse numa capital. E aí eu pude ver toda a outra parte de tudo isso, de outra parte dessa escolha de ter saído de uma capital e ter vindo viver exatamente naquela história no meio do mato, né, naquela cidade, naquela casinha branca de sapê. E hoje eu estou ainda aprendendo, vou continuar aprendendo o que é estar aqui numa pequena cidade, mas que também meu coração segue na capital, meus filhos, meus netos, minha mãe, meus irmãos, meu pai e muitos amigos. Também tenho muitos amigos, que também, depois da pandemia, cada um foi para outro espaço que eu digo, outra cidade, outras capitais. Mas eu sou essa. E aí é quando eu vou falar sobre a corrente. Temos 10 peças, já foi falada sobre Dona da Minha Cabeça, a peça principal, do Coração Sangrando. E existem outras peças
E eu gostaria de falar sobre a corrente e sobre o tijolo. A corrente, ela está lá, unidas, com retalhos, com forças, porém ela não é uma corrente essa corrente ela não tem começo nem fim, ela está no espaço, numa parte do espaço, porque esta corrente, ela indica o aprisionamento naquele tempo, na pandemia, durante a pandemia. Porém que todo o universo por volta dessa corrente estava fluindo como a natureza, estava muito feliz, pássaros, serras e mares. Estava fluindo. Que nós, seres humanos, não estávamos lá invadindo mais ela, naquele período. Então ficamos ali, acorrentados, enquanto tudo à sua volta se renovava ao nosso encontro, para quando a gente voltasse, os humanos voltassem a habitar todos os espaços. Porém, eu acredito que a corrente ela existe até hoje, porque talvez até numa inversão, porque nós voltamos a fazer parte, né, do todo, do meio ambiente, e voltamos, né, uma boa parte voltou a desmatar, voltou a poluir, voltou a devastar tudo, né? Em nome de um capitalismo e de um poder. Eu acredito, às vezes, que a natureza, ela se sente agora nessa corrente, né? Fizemos a inversão. Parece que não aprendemos nada durante a pandemia. Temporá participou já de vários editais e a coordenadora artística Beatriz Silva, professora, estudiosa, né, artesã, ela, antes da conclusão de todas as peças de Temporá, se inscreveu na lei, na PNAB, na Política Nacional de Blanc, para coordenar essa exposição aqui na nossa cidade, hoje que eu estou aqui, né? Santana do Seridó, a Beatriz também, ela é da Paraíba, ela é de São José do Sabugi, cidades vizinhas, porém ela reside em Santana do Seridó há mais de 10 anos, e é aqui que ela tem a casa dela, o lar dela, e esse convite foi feito, nós duas conversamos, e nasceu aí, né, a oportunidade da primeira exposição no Temporá. Nós fomos agraciadas pela lei, né, pela Política Nacional de Blanc, e estamos aqui no primeiro caminho de Temporá. Escolhemos Sivone Medeiros, multi-artista, né? Ela é curadora, ela é artista plástica, artista visual, artista cibernética, poeta, atriz, modelo, manequim, enfim, é uma infinidade. Ela é de Natal, Sivone Medeiros, a minha amiga minha particular também, e foi convidada a ser a curadora da exposição. E assim, Temporá vem com uma vontade imensa de se libertar, de contar essa história desse período, né, que não faz muito tempo do que a gente viveu, da gente relembrar,
do nosso tempo, desse tempo, dos nossos pedidos, né, que foram feitos lá durante esse tempo, das nossas orações, das nossas perdas, dos nossos sentimentos. E aí convidamos também Bruno Medeiros, que vem assim, eu digo que ele vem colorir tudo, porque ele vem com todos os designs, com ideias assim fabulosas, e ele entra ali com toda a sua assistência técnica, dessa criatividade infinda que ele tem, engenheiro ambiental, né? Está muito perto ali dessa questão da sustentabilidade do meio ambiente, que é também uma palavra-chave da exposição, que trabalha ali com resíduos têxteis. E entre outras pessoas que vêm, né, nos abraçar, tem Joelmi Antônio, que vai fazer ali um trabalho de apresentação artística, né, junto com sanfoneiros, junto com outros pares. Tem também as assistentes que vão ali fazer parte de uma sequência de montagem e desmontagem. Enfim, todas as outras parcerias que nós vamos encontrando, né, nesse caminho de iluminação. Estava e está preparada para acontecer durante a festa dos festejos de Santana da Padroeira, né, de Nossa Senhora de Santana. Nós estamos numa cidade bem pequenininha, lindinha, maravilhosa. Mas é isso, gente. Temporá é mais um filho, né, que eu tô parindo. De tantos milhões de filhos e filhas que eu já pari, Temporá vem aí noutra forma, né? Noutra resistência, noutra ressignificação de mim mesma, né? São tantas palavras que o pessoal tem inventado nesses últimos tempos e eu não vou me reduzir a palavras. Eu sou apenas Kedin Mendes de Melo, né? Essa que vos fala. Temporá. A construção do tempo e o fazer artesanal tem o patrocínio da Fundação José Augusto, Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, o Sistema Nacional de Cultura, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução.